Microeconomia, então vamos ver qual será o tema do vídeo de hoje. É a continuação e a finalização do que eu comecei no vídeo anterior sobre utilidade do transporte urbano. Utilidade aqui entendido como um importante tema, né, de microeconomia. Tem uma frase que eu direi daqui a pouco sobre microeconomia que ajuda a entender, né, o que é que se estuda em microeconomia. É uma área de estudos muito ampla dentro da economia, do curso de ciências contábeis. Existe a macroeconomia e a microeconomia. E isso impacta diretamente todos os estudos econômicos. A economia tem mais a ver com os elementos mais próximos das pessoas. Então, tudo que tem a ver com escolhas, preferências, eu ia dizer isso depois, mas já adianto agora, essa frase que ajuda a entender um pouco melhor do que se trata a microeconomia. Então, as pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. Preste atenção nessa frase. As pessoas, no caso eu, você, todos nós, escolhemos as melhores coisas pelas quais nós podemos pagar. O poder pagar tem a ver com restrição orçamentária. O quanto a gente tem de orçamento. E isso é uma importante área de estudo, importante tema de estudo na microeconomia, restrição orçamentária. Então, as pessoas escolhem as melhores coisas pelas quais podem pagar. Já entendemos que poder pagar é algo que a microeconomia se preocupa em estudar. As pessoas escolherem tem a ver com o mercado, né? Então a microeconomia se preocupa em entender o mercado propriamente dito, seja qual for o mercado, principalmente o de livre concorrência. As pessoas escolhem as melhores coisas. Escolher as melhores coisas tem a ver com o quê? Tem a ver com preferência, né? Então preferências, ou seja, as escolhas das pessoas, também tem a ver com microeconomia. E preferências necessariamente tem a ver com utilidade, que são as preferências modeladas matematicamente. O nível de utilidade tem a ver com preferências, escolhas dos consumidores, mas do ponto de vista matemático. E aqui eu chego, portanto, no tema do vídeo de hoje, que é utilidade do transporte urbano, ou seja, preferências modelada matematicamente do transporte urbano, parte 2. No vídeo passado a gente já viu qual seria a parte 1 sobre isso, né? Suponhamos agora que acho que aqui eu já tratei já. A função de utilidade estimada pelo livro de Domenic e Faden descreveu corretamente a escolha entre o transporte de carro ou de ônibus de 93% das famílias que constituíam a amostra. Os coeficientes das variáveis da equação, porque microeconomia é uma disciplina extremamente difícil em economia, porque ela é bastante matemática. E como eu não sou matemático, é difícil eu explicar aqui no canal, né? Inclusive eu sofri bastante na faculdade em cálculo 1 e 2 por conta disso. Os coeficientes das variáveis da equação 4.2, qual é a equação? Utilidade, tempo de percurso a pé, tempo de total de viagem e custo total de viagem em dólares é igual. Um coeficiente, TW, né, que é o tempo de percurso a pé, menos um coeficiente multiplicado pelo tempo total de viagem, menos um coeficiente multiplicado pelo custo total de viagem. Ou seja, a equação, a função utilidade para o transporte urbano é utilidade x1, x2, x3 como cesta de consumo igual beta 1, que é o coeficiente multiplicado por x1, mais beta 2 multiplicado por x2, mais n elementos. O coeficiente das variáveis dessas que eu acabo de mencionar descrevem os pesos que uma família típica atribui às várias características de seus deslocamentos pela cidade, ou seja, a utilidade marginal de cada característica. Então esse coeficiente, esse beta, ele mostra essa utilidade marginal. A razão entre um coeficiente e o outro avalia a taxa marginal de substituição entre uma característica e outra. Então, ou seja, se o cara vai fazer, ou se a família fará esse percurso a pé, ou então de outra maneira, e qual é a relação com o tempo total de viagem e o custo total de viagem. Por exemplo, a razão entre a utilidade marginal do tempo percorrido a pé e a utilidade marginal do tempo indica que o consumidor típico considera o tempo percorrido a pé cerca de 3 vezes mais oneroso do que o tempo de viagem. Em outras palavras, o consumidor estaria disposto a aumentar em 3 minutos o tempo total de viagem para reduzir em 1 minuto a caminhada. Do mesmo modo, a razão entre o custo e o tempo de viagem indica as possibilidades de substituição entre duas variáveis do ponto de vista do consumidor típico. Nesse estudo, o usuário típico atribui a cada minuto de tempo de viagem um valor de um coeficiente, de 0,0411 dividido por 2,24, ou seja, 0,0183 de dólar, o que equivale a $1,10 por hora. Para fins comparativos, o salário por hora do usuário típico em 1967, no ano de estudo, era de aproximadamente R$ 2,85. Então é uma comparação, o tempo que leva com o que ele ganhava. Essas estimativas de funções de utilidade podem ser muito valiosas para determinar se vale ou não a pena promover alterações no sistema de transporte público, no caso no contexto americano aqui, Por exemplo, na função
de utilidade que acabamos de descrever, um dos fatores significativos para explicar a escolha do meio de transporte era o tempo gasto para fazer a viagem. As autoridades de transportes poderiam, a um custo adicional, colocar mais ônibus em circulação para reduzir o tempo de deslocamento. Será, porém, que o número de novos passageiros compensaria o aumento das despesas? A partir de uma função de utilidade ou de uma amostra de consumidores, é possível prever quais consumidores usarão o carro e quais escolherão o ônibus. Isso dará uma ideia de se a receita será suficiente para cobrir o custo adicional. Por fim, para finalizar o vídeo, que já está longo, né? Além disso, podemos usar a taxa marginal de substituição para estimar o valor que cada consumidor atribui à redução do tempo de viagem. Já vimos no estudo de Domenic e Fadden de 1967, o usuário típico atribuía ao tempo de transporte um valor aproximadamente de $1,10 por hora. Ele estaria, pois, propenso a pagar aproximadamente 37 centavos para reduzir em 20 minutos o tempo de viagem. Esse número nos dá uma medida de benefício em dólares de aumentar a frequência e circulação dos ônibus. Esse benefício tem de ser comparado ao custo de ampliação dos serviços para saber se vale a pena fazer isso. A disponibilidade de uma medida quantitativa de benefício certamente facilita a tomada de uma decisão racional sobre a política de transporte. Bom, então, esse foi o tema do vídeo de hoje. No próximo eu quero trazer um resumo sobre toda essa questão toda essa questão que tratei nos últimos vídeos aqui no canal sobre a utilidade, né? O capítulo 4 inteiro deste livro que já mencionarei trata sobre a utilidade, essa importante modelagem matemática das preferências do consumidor. Então, para finalizar o vídeo, aqui está o livro texto base que estou usando para construir essa playlist sobre microeconomia, do Varian. Então esse é um vídeo que faz parte de uma playlist específica sobre microeconomia, que por sua vez faz parte de um vídeo geral sobre economia. Beleza? No próximo, então, um resumo sobre todo esse capítulo 4 de microeconomia. Eu indico tanto o livro, como também indico a biblioteca da PUC-PR, como a própria universidade no curso de Ciências Econômicas. Valeu!